Bom dia, gente. Bom dia, Tati. Quer dizer que você gostou do meu questionário, Maria Fernanda? Adorei seus questionários. Se todo professor fosse assim, estava feita. Tá muito ridículo, não tá, não? Não, tá ótimo. É porque tem uns professores que colocam umas questões muito difíceis, não tá legal, não. Mas é porque eu tô no começo. Na hora que eu pegar o ritmo, eu vou ter que dar uma melhoradinha nas questões. Tá ótimo desse jeito, Tati. No Bom curso. dia, professor. Bom dia, Anderson. E outro curso que eu dou aula que não é de psicologia, pergunta bem tranquila, né? Quem é o pai da psicanálise? Ah, não, verdadeiro ou falso? Freud é o pai da psicanálise. Aí eu pensei, gente, muito água com açúcar. Mas eu tinha dado aula naquele dia, explicado a história da psicanálise e falei que Freud é considerado o pai da psicanálise, né? Então, não estava fora da aula. E para quem não conhecia nada da psicanálise antes, não sabe nem quem é Freud, é uma pergunta que tem que se fazer, né? Para saber se a pessoa entendeu. Oi, Juliano. Oi, Rayane. Oi, Ana Luísa, que estão mostrando o rosto para mim. Estamos com 13 participantes, 13 alunos. Essa turma é um pouquinho maior. Vou esperar só mais um pouquinho, tá bom? Para ver se chega mais gente. Vou colocar o crachá, porque a gente tem que usar crachá para poder ficar registrado assim que a gente trabalha onde trabalha. Vem cá, Tororó, para todo mundo ver. Eu dei o cachorro para os outros, aí os outros vão viajar, pergunta, pode deixar o cachorro aí? Pode, eu tô com um filhote aqui de novo. Casa de vó, entendeu? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a história da psicologia social. Tem um esquema histórico, um cronograma, uma linha do tempo para mostrar para vocês. Daqui a pouco eu vou compartilhar a tela para vocês verem. Quem que é Israel? Tem aluno novo? Não, professor, é que Ah, Madalena, é você! eu esqueci. O meu esposo entrou no meu computador, aí ele trocou o meu e-mail. Agora apareceu o dele. Não, não tem problema não. Eu só estava querendo saber de quem se tratava. Agora eu já Tá, entendi. tá bom. 80? O portão tá trancado. Bom dia, Lucas. Chegou agora. A Felícia e a Maria Heloísa chegaram agora também. Bom dia. Bom dia. Ok, pessoal. Então eu vou fazer a inversão de tela. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Todo mundo já viu que os materiais estão postados no AVA? Tem questionário para todas as aulas, que já é para vocês irem fazendo, todo mundo já está acompanhando? Todo mundo ciente? Alguém faz um sinal de fumaça para mim? Ok, então tá.
Não deixa acumular não, pessoal, porque se deixar acumular, pode ser que depois fique complicado, porque não é só uma disciplina, todas as disciplinas têm esse questionário pós-aula, né? Então, não deixe acumular para a semana de prova, porque isso pode atrapalhar vocês. Nessa disciplina, além dos 12 pontos dos questionários, nós teremos os 38 pontos relacionados a uma atividade. Que atividade será essa? Já falei na aula passada, não já? Do filme The Push? A gente discutiu o filme e eu solicitei a atividade já? Pela sobrancelha da Ana Luísa, não. Para com isso. Acho que não, Tati. Você solicitou a atividade foi do resumo de psicologia do trânsito. Psicologia do trânsito? Que atividade Foi. que eu passei psicologia do trânsito? A senhora pediu pra gente resumir um texto que tá no liceu. Ah, não, mas valendo 38 pontos ainda não, no trânsito. Ainda não vale isso tudo, não, né? Ai, que susto que eu pensei que eu tinha feito coisa errada. Fiz não. Para essa disciplina, a atividade que vocês vão fazer ainda para a semana de prova, mas eu já vou conversar com vocês sobre isso hoje, que valerá 38 pontos, será um relatório sobre o documentário The Push. Então, vocês já assistiram o documentário na Netflix. Nós já fizemos uma discussão sobre o documentário na aula passada. E vocês já têm a aula de conformidade social, de influência social, que nós conversamos na aula passada. Então, o relatório pode ser em dupla, como também pode ser individual. Eu vou abrir um espaço no AVA vou adicionar o recurso onde vocês vão inserir, onde vocês vão anexar a tarefa de vocês, que é um relatório. Que relatório é esse? Vocês vão citar trechos do documentário que dizem respeito à teoria que nós conversamos. Então, é como se você estivesse assistindo o filme e falando: ah, isso aí é conformidade social, lembrei da aula lá. Aí escreve. Passa um teste um pouquinho, isso é obediência. Ele obedeceu porque a pessoa tal tem uma figura de autoridade. O que é figura de autoridade? O que é obediência? Então, vocês vão citar os conceitos da psicologia social que aparecem, que são demonstrados no documentário The Push. Como é uma atividade que vale 38 pontos, a minha sugestão é que vocês não façam um relatório de 2, 3 parágrafos. Eu acho que só isso é pouco, sinceramente. Vocês têm que pensar assim, vale quase 4 pontos, vamos fazer uma atividade bem completa. Lógico que não precisa ser 5 páginas, não precisa ser aquela coisa enorme. Mas, na medida do possível, vocês vão ser bem detalhistas e cada situação do documentário que tenha um conceito, uma definição da psicologia social que dê para vocês encaixarem, vocês vão encaixar. Entenderam o que é para fazer? Ok, então. E como ainda tem muito tempo para fazer, à medida do possível, na semana que vem, vocês vão, se tiver alguma dúvida, vocês vão comentar e aí eu posso esclarecer. Não precisa já inserir a atividade logo essa semana. Vocês podem ir fazendo aos poucos, porque se forem surgindo dúvidas, a gente pode discutir aqui durante as lives, tá ok? Então agora eu vou fazer compartilhamento de tela. Alice, o documentário chama The Push, fica no Netflix. É o
Ah, eu tinha desligado meu som sem ver, tô aqui falando igual uma doida, ninguém me sinalizou nada. Pensei que você estava procurando, caladinha. Aqui, nós vamos falar hoje sobre a história da psicologia social, que começa com também o surgimento da história da psicologia. Então, nós vamos fazer um resgate lá atrás, na Grécia Antiga, nós vamos fazer essa caminhada desse slide aqui mais rapidinho, porque o próximo slide, ele fala sobre a história da psicologia social especificamente e nos últimos tempos, não exatamente em tempo tão remoto como esse aqui. Mas é importante para a gente fazer um resgate histórico. Essa ferramenta que eu estou utilizando para mostrar para vocês, essa ferramenta não, essa metodologia se chama linha do tempo. Quando a gente constrói, coloca datas e vai inserindo o que aconteceu nessa época. Por que é importante estudar história? A história da humanidade e, consequentemente, a história da psicologia que está inserida aí nesse contexto. Porque é interessante a gente saber o que acontecia na época em que surgiram as teorias. Quem é que vivia na época que Freud viveu? Quem é que viveu na mesma época que outros psicólogos, outros teóricos famosos? Então é interessante a gente saber quem viveu com quem viveu na época de quem, para a gente saber se eles se conheciam, se eles conversavam, né? Eu acho tão legal quando eu vejo um filme, por exemplo, no filme do Titanic, a moça principal, a protagonista do filme, ela enfeita a sua cabine com obras de arte. Ela pendura várias pinturas e o noivo dela critica, fala que é feio e pergunta de quem que é esse pintor? Aí ela fala, é um tal de Picasso. Aí ele fala, nossa, só porque estava barato mesmo que eu comprei a coleção quase inteira para ela. Comenta assim, sem saber de quem que ele está falando e de como aquilo vai se valorizar. Então, assim, a gente entende que quando o Titanic afundou, o Picasso ainda nem era bem conhecido, nem era tão famoso assim, foi depois que aconteceu a sua fama. Então, é interessante a gente entender a história e como que foram surgindo os teóricos, em que época que a gente pode localizá-los na história. O que está acontecendo? Então, vamos lá. Não pode deixar a porta batendo, não, que atrapalha a mamãe, tá? É aqui mesmo. Então, a gente sabe que o termo psicologia, ele começou a ser citado com esse termo, com essa cara de psicologia no século XVI. Mas a ideia de que a gente tem, como a gente conhece a psicologia atualmente, ela surgiu somente no século XVIII. Mas bem antes disso, bem antes do século XVI, bem antes do século XVIII, a gente sabe que toda ciência é influenciada pela história da humanidade, como eu estava dizendo agora há pouco. E a psicologia não é diferente. Ela tem a sua história também de construção com esses reflexos, com essas marcas que aconteceram ao longo do tempo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Aqui o que eu acabei de dizer agora há pouco, né? Por que trabalhar a história da psicologia é importante? A gente precisa entender a produção histórica, compreender os rumos da ciência, tentar entender por que as pessoas expressavam o que expressavam quando criaram as suas teorias. Provavelmente elas eram influenciadas pela época que eles viviam. Por exemplo, hoje, se a gente fosse criar algum conceito da psicologia, nós iríamos tentar ajudar as minorias, nós iríamos tentar fortalecer as pessoas que precisam dos seus construtos sociais mais fortalecidos, das representações sociais mais fortalecidas. Então, é onde existem muitos artigos sendo escritos sobre a mulher, defendendo o direito de igualdade da mulher e falando sobre o mal que a violência doméstica pode causar. Nós iríamos falar sobre
Tem muito artigo já falando sobre a gordofobia. É um novo conceito que surgiu, que não existe só homofobia, não existe só o racismo por causa da raça, da cor, preconceito por causa da raça e da cor, mas existe também porque as pessoas são gordas ou magras demais. Então isso tudo surge, esses estudos surgem por causa do tempo histórico que a gente está vivendo agora. E aí, esses conceitos que a gente está começando a ver agora na psicologia social, por que que eles surgiram? Porque na época, os teóricos da época, os psicólogos da época, eles estavam pensando numa construção social que expressava o que estava acontecendo ao seu redor. Então, vamos lá. Lá na Grécia Antiga, olha só, na Grécia Antiga, no século V a.C., a gente pode perceber que já existia alguma essênciazinha, algumas pessoas que já começavam a citar a psicologia, mesmo que o objeto de estudo não era a psicologia em si, mas era a subjetividade humana. A humanidade, desde sempre, colocou inúmeras questões a respeito do que a forma, como forma-se a personalidade, como que são as nossas emoções, por que a gente existe, inquietações a respeito de nascimento, a respeito de morte, a respeito da natureza humana, por que o ser humano é diferente dos animais. Então, desde sempre, a humanidade já existe essas perguntas, esses questionamentos. E aí, lá na Grécia, entre os filósofos gregos, surgiram, portanto, os primeiros estudos que a gente pode pensar que são estudos especificamente sobre a alma. Por quê? Porque a palavra psicologia deriva do grego psique, que significa alma, e logos, que significa razão. Então, é como se psicologia, no significado prático da palavra, seria o estudo da alma. Então, lá na Grécia Antiga já se falava sobre isso? Sim. 469 a.C., Sócrates já iniciou a sua contribuição com a psicologia, questionando sobre a razão humana. Ele questionava sobre a diferença entre homem e animais. Ele postulou que a principal diferença entre homens e animais é porque o homem possui razão. E através do uso da razão, o homem ele consegue pensar, racionalizar e não agir sempre usando os seus instintos, enquanto os animais não. Os animais usam essencialmente os seus instintos. Então, Sócrates já foi um primeiro, lá atrás, 469 a.C., na Grécia Antiga, a falar a diferença entre o homem e os animais. Dando continuidade ao estudo de Sócrates, o Platão foi um dos seus discípulos, e a contribuição de Platão já foi um pouco diferente, né? Já foi uma continuidade. Já que Sócrates descobriu sobre a razão, Platão veio definir um lugar para essa razão no nosso corpo. Onde que está localizada essa razão? Quem é que coordena o nosso raciocínio? E aí ele achou que era na cabeça. Então a nossa alma fica na nossa cabeça. Então, para Platão, quando alguém morria, o corpo desaparecia, mas a alma ficava livre para ocupar outro corpo. Segundo esse conceito, a gente pode perceber que Platão já contribuiu para alguns estudos relacionados ao espiritismo. Outro dia, dando aula de ser psicólogo 3, eu estava falando sobre anamnese. E o que é anamnese? Anamnese é a história da recordação, da lembrança que a pessoa tem sobre a sua vida. E Platão chega a dizer que essa anamnese vai até vidas passadas, porque ele acreditava nesse preceito de que a nossa alma, quando uma pessoa morre, fica livre e ela vai procurar outro corpo para ocupar. Mais para cá, 347 a.C., depois de Platão e depois de Aristóteles, de Sócrates, surgiu... Oi?
Alguém falou comigo? Não. Veio Aristóteles. E aí Aristóteles já começou a explicar a alma de uma forma diferente. Para Aristóteles, alma e corpo não pode ser separado, não pode ser dissociado. Para Aristóteles, a psique é a maneira como cada um vive. E a gente vive por causa da nossa alma. E aí ele foi mais longe, ele disse que todo ser vivo, então, possui uma alma. Então ele disse que os vegetais possuíam uma alma vegetativa, que é responsável pela alimentação, pela reprodução de alimentos, né? Que pólen, gera a semente, gera frutos e assim por diante. Ele disse que os animais também têm uma alma vegetativa, porque eles têm uma alma sensitiva, porque essa alma sensitiva seria responsável pelo movimento dos animais, pela percepção que os animais têm. E que o homem teria duas almas anteriores e agora ele tem a alma racional, que é a nossa parte pensante. Então, olha só que interessante, a caminhada, a jornada, a evolução de ideias e de conceitos que foram sendo criados para a gente chegar aonde estamos hoje. Em 430, depois de Cristo, aí a gente já sai da história da Grécia e vem para uma fase chamada de romana. Em Roma, a psicologia já sofreu também influência de filósofos, mas também ela já sofreu influência da Igreja Católica especificamente. Uma delas foi a do Santo Agostinho. Santo Agostinho foi inspirado por Platão nessa ideia de que nós temos uma alma pensante e que nós temos também dentro de nós uma manifestação divina. Então, que a alma do ser humano é a ligação dela com Deus. E que a alma é a sede do nosso pensamento. E aí a igreja começa com a preocupação de tentar entender como que funciona essa alma, quem que é responsável por salvar essas almas. E outro nome famoso também da Igreja Católica é São Tomás de Aquino. Ele já veio falar um pouco sobre da época da ruptura da igreja, na época da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, já começaram a falar sobre a distinção entre essência e existência. Que Deus, dentro da sua perfeição, ele assegura a vida do homem, mas ele não assegura essas liberdades, esse desenvolvimento, essas intenções que o homem tem de ser autônomo, de ser sozinho, de ser afastado de Deus. Inclusive, nessa época, gente, ter conhecimento era muito próximo de ter autoridade. Quem estudava era só quem sabia ler. Quem sabia ler eram pessoas específicas, escolhidas. Inclusive, não podia deixar o povo, a massa, todo mundo saber ler e ter acesso aos livros, porque quando se tem acesso ao conhecimento, a gente não é levado, a gente não obedece cegamente. Vocês assistiram um filme, acho que todo mundo que fez ensino médio já deve ter assistido esse filme. Vocês assistiram um filme que chama O Nome da Rosa? Acho que todo mundo que fez ensino médio na minha época, né? Porque pela cara de vocês, ninguém assistiu O Nome da Rosa. Eu já ouvi falar, mas assistir eu nunca assisti não, professor. É um filme antigo mesmo, mas eu só quero citar uma coisinha, porque fala bem da questão da Igreja Católica, do poder da Igreja na época, que os livros ficavam dentro de uma biblioteca, dentro de uma igreja, ou dentro de um monastério, onde os padres viviam. Então, só os padres e as freiras tinham acesso aos livros, mas tinha alguns rebeldes, vamos dizer assim, que queriam entender por que só eles podem ler os livros, por que só eles podem ter acesso a essas informações. E esses curiosos rebeldes começavam a invadir a igreja, cavar túnel, a tentar, porque os livros eram tesouros. Sabe o que os padres fizeram? Eles passaram veneno. Vou pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Eles passaram o veneno nas pontinhas dos livros.
Então, quem folheia um livro, geralmente, lambe o dedo e passa a folha. Lambe o dedo e passa a folha. Então, quem lia um livro escondido, morria envenenado. Porque os padres não queriam permitir. Deixa eu admitir mais uma pessoa aqui. Porque os padres não queriam permitir, então, o acesso das pessoas ao conhecimento. Sabiam disso? Estou me sentindo tão sozinha. Mas nessa época não tinha a máquina de Gutenberg ainda, né? Então era tudo manuscrito, né? Então era o trabalho da igreja. Eu acho que eu até cheguei a ver quando alguém entrava para a igreja, ela tinha que ter sua própria cópia da Bíblia. Deve ser um trabalho bem legal copiar inteiro. O seu áudio está muito esquisito, Vinícius. Não está dando para entender direito o que você está falando, não. O que aconteceu aí? Tenta falar de novo, mais devagar. Tá saindo direito? Agora sim. É que nessa época não tinha máquina de Gutenberg, né? Então era tudo transcrevido. Quando a pessoa entrava na igreja, ela tinha que ter a própria cópia da Bíblia, né? Mas ainda era uma coisa muito interessante, né? Copiar a Bíblia inteira. Tá bom, eu acho que eu entendi, mas ficou bagunçado de novo. Bom, depois, ainda na fase romana, depois que passou por essa questão da igreja, ainda falando sobre a questão da igreja, nós temos a fase do renascimento, que o conhecimento ele já se desvencilhou, independente da fé, independente de seguir determinada religião ou não, surgiram outras sociedades mais complexas e surgiu também a necessidade de não só entender as coisas pela fé, ou seja, não é simplesmente acreditar porque está escrito num livro, mas começou-se a ter a necessidade de comprovação científica. Como que você sabe? Como que você pode afirmar isso? Então, começaram, em outras palavras, a necessidade de um padrão de remodelagem de conhecimento. E Descartes foi o filósofo que postulou, então, a separação entre mente e corpo e disse que, de certa forma, isso foi um avanço para a psicologia como ciência, porque o corpo humano morto, separado da alma, então ele é mais fácil, ele é melhor de ser observado e pesquisado. Então, olha só, pesquisa, metodologia científica, comprovação de fatos, já começa-se a necessidade de comprovação e, portanto, já é diferente entender como ciência, já começa aqui a sementinha da ciência. E aí, no século XVIII, começa a fase científica. E aí a psicologia ela vai se separar da filosofia. Quando ela se desliga da filosofia, a psicologia, então, ela se configura como ciência independente. Ela deixa de buscar a ideia de essência humana na fé, na alma, e adota métodos para conhecer e também, possivelmente, intervir no desenvolvimento do ser humano. Porque se eu conheço, eu sei que se andar nessa linha vai chegar lá na frente, vai ter um problema, eu posso dizer para a pessoa andar em outra linha, ou andar com mais cuidado. Então, quando a gente estuda um determinado fenômeno, tem como a gente intervir no desenvolvimento da pessoa, no desenvolvimento da existência desse fenômeno. Então, a psicologia ela veio para ensinar como é que funciona a psique humana, né? Como é que são os nossos comportamentos? O que causam os nossos comportamentos? Como que a gente pode controlar esses comportamentos? O indivíduo vem angustiado para o consultório e ele quer se ver livre dessa angústia. Ele quer entender o que está acontecendo com ele. A respeito da educação, a psicologia tem grande contribuição para dar para a educação, porque vai explicar como que educa uma criança, de acordo com a sua essência, o que pode ser feito para ela desenvolver melhor as suas habilidades, as suas potencialidades. Portanto, a questão da psicologia como ciência vem nascer aqui
E com o advento da Revolução Francesa, a psicologia ganhou um espaço cada vez maior. Ela ficou livre da filosofia e ela começou a ser padronizada, a ser utilizada dentro da sociedade como uma parte de ciência. Isso aqui é uma chargezinha do Thomas Edison. O gênio é 1% de inspiração e 90% de transpiração. Vou deixar um tempinho aqui para vocês entenderem como que funciona. Observação, problematização, hipótese, experimentação, análise de dados e conclusão. Toda pesquisa científica, inclusive nos dias de hoje, passa por esses passos aqui. Vocês já tiveram pesquisa 1 e 2, vocês já estudaram sobre isso aqui, sobre os passos de uma pesquisa, né? Então, A gente está tendo pesquisa 1 ainda. Vocês são 4º período, desculpa, é porque semestre passado eu dei Psicologia Social 2, então o pessoal já estava na pesquisa 2. Então, na pesquisa vocês já começaram a ver como que funciona o passo a passo do método científico? Não, ainda não? Vocês vão ver, então, cada um desses tópicos que está aqui nesse slide, vocês vão ver como que se faz uma observação, como que faz uma problematização. Por que que é importante? Eu não quero ser pesquisadora, não. Eu não vou pesquisar, não. Gente, quando você chegar no 9º período, você vai ter que fazer um negócio que chama TCC, que é para passar no final do curso, sabe? Que é para receber o seu diploma. E para fazer um TCC, você tem que fazer uma pesquisa, ou um artigo ou uma monografia precisa ser construída. E você vai ter que escolher um tema. Quando a gente escolhe um tema para estudar, para escrever sobre ele, a gente passa por esses passos aqui. Não necessariamente aplicar o experimento, talvez a aplicação do experimento, que é o passo 4 e 5 ali, vocês não vão fazer, porque demora um pouco mais de tempo fazer uma pesquisa com esses passos. Mas observar, buscar informações, criar um problema, talvez formular uma hipótese para poder construir o seu TCC, vocês vão ter que passar por isso aí. Então, é importantíssimo prestar bastante atenção nas aulas de pesquisa e entender como que se faz uma pesquisa, quais são os desdobramentos de um trabalho desse, para vocês utilizarem isso bem utilizadinho lá no 9º período. Aqui de novo, só que com outras carinhas. O método científico se observa determinado fenômeno. O que eu quero observar? Deixa eu pensar nos temas que eu tenho com as minhas orientandas no TCC. Eu tenho gente falando do homem violento, porque todo mundo pesquisa as consequências da violência doméstica no aspecto da mulher. E aí eu já tenho uma dupla que está pesquisando como que é o perfil desse homem. O que aconteceu na vida dele para ele ser do jeito que ele é? Existe aí qual que é a hipótese? É a criação? É lar desestruturado? Então, a primeira coisa, observar os artigos que já têm escrito sobre isso. O questionamento delas é exatamente esse, que eu acabei de citar. Por que o homem é violento? Qual que é a hipótese? Seria possível que a estrutura familiar, é lá na infância que nasce a violência desse homem? Ou esse homem já nasceu com uma essência mais violenta? Então, no caso da pesquisa que a gente vai fazer, ela é uma pesquisa bibliográfica. Então, nós não vamos passar pelo experimento, nós não vamos aplicar um questionário ou aplicar um teste para depois ter o resultado. Mas em algumas pesquisas, sim, é possível fazer o experimento e depois se dar o resultado. Então, é muito importante entender que esse método científico surgiu lá atrás, na época da Revolução Francesa. Parece que tem gente querendo perguntar coisa aqui no chat, deixa eu ter certeza. Foi o Wundt que trouxe essa concepção de uma psicologia separada, apartada da alma, que não é alma, que não é fé, que não é... Porque toda vez que eu explico para as pessoas, psicologia significa psique é alma, biologia é estudo. Estudo da alma. Aí eu digo o seguinte, quando a gente fala assim, estudo da alma, não fica parecendo uma coisa assim, transcendental, uma coisa...
religiosa, uma coisa espiritual, fica parecendo uma coisa espiritual. Então, por isso que as pessoas foram caminhando, né? E o Undit trouxe essa concepção bem forte de que existe um conhecimento científico que pode ser observado em laboratório. Não existia na época de Undit a tecnologia que existe hoje para se fazer um exame de imageamento cerebral, para estudar efetivamente como numa ressonância magnética, para estudar o que acontece no cérebro durante um comportamento. Mas já começou a se estudar os comportamentos humanos. E através dos comportamentos tem como a gente estudar ou entender o que se passa na mente de um indivíduo. Pelas reações, a gente está estudando a ação. Então, um fator de extrema importância para o avanço do estudo dos comportamentos humanos é essa ideia de que todo comportamento que pode ser medido e que pode ser observado, ele é passível de estudo para a psicologia. Aí eu pergunto para vocês, como é que se mede um comportamento? Qual que é a reguinha? Qual que é a ferramenta que a gente usa para medir um comportamento? O que vocês acham? Observações. A observação. E o que eu observo e como que eu vou medir? Através das repetições e a probabilidade de ocorrer novamente? Sim, é por aí, Anderson. A palavrinha, a ferramenta Coleta de principal dados? Oi? Coleta de dados? Sim, mas como que eu vou medir? A palavrinha que eu queria que vocês pensassem que é o instrumento que eu uso para medir um comportamento é a comparação. Eu comparo o comportamento do indivíduo com o comportamento dele mesmo, então eu ponho uma criança e ponho ela sozinha e vejo a reação dela, observo a reação dela. Depois eu ponho a criança e ponho outra pessoa e observo a reação dela. Ou eu ponho a criança e ponho um brinquedo, ou eu ponho a criança e outra criança. E aí eu vou comparando como que era o comportamento dela sozinha, como que era o comportamento dela com um animalzinho, como que é com outra criança, como que é com um adulto. Então, a comparação é responsável, é a ferramenta responsável pela a forma como os psicólogos têm para medir um comportamento. Como que eu posso medir o comportamento de vocês como estudantes? Eu tenho a nota, eu tenho um instrumento de avaliação e eu percebo se vocês entenderam ou não através de uma nota. Mas mais do que isso, existem muitos comportamentos dentro de sala de aula que podem me mostrar para um professor como que é o comportamento humano daquela pessoa. Então, eu percebo quem é atencioso, quem é participativo, quem é assíduo, quem dorme na sala de aula, quem não frequenta, quem se interessa, faz questionamentos. Eu percebo, posso comparar vocês com vocês mesmos. Eu posso dizer assim, uai, Anderson, o que foi que hoje você está caladinho, você não quis participar? Você sempre participa? Acabei de comparar você com você mesmo. Ou eu posso comparar uma turma com outra. Nossa, a turma do 4º ano matutino é diferente em tal aspecto do 4º ano noturno. Ou eu posso comparar vocês com outro curso de outra faculdade, e assim por diante. Quando a gente vai aumentando vai alargando esse leque, tem como a gente comparar as pessoas em diversos comportamentos. Então, todo comportamento que é observável, todo comportamento que é mensurável e todo comportamento que é controlável, eu posso estudar esse comportamento. Essas 3 características são os principais fatores para eu perceber que o comportamento pode ser estudado. Meu tempo vai acabar, a gente volta no mesmo link, tá bom? O Anderson ficou fazendo assim, mensurável,